cuidado para não se entregar à tentação de querer ser juiz do próximo. A sua vida lhe pertence. Dela e somente dela você terá que prestar as contas. A vida alheia não está sujeita ao seu julgamento. Os erros do seu semelhante sobre ele pesarão. Baste a você olhar o que é seu, o que você faz. A conta corrente da sua vida tem o seu nome, os seus atos, a sua responsabilidade. Não se intrometa na vida do seu próximo, da mesma forma como não admitiria que ele se intrometesse na sua. Eu acho que essa mensagem traz pra gente muito da nossa reflexão do ano, né? Do nosso momento pra gente se dedicar, que é realmente a gente poder praticar o bem, não falar mal, que a gente sabe que toda essa energia que a gente traz com esses sentimentos também fazem mal muitas vezes pra gente. Então, que sejamos navegantes lá da nossa vela, da nossa vida, tenhamos responsabilidades e que a gente possa ajudar os outros no bem, no caminho do amor, no caminho do bem, e deixá-los seguir sem julgamento. Certo? Então, vamos para a nossa prece. Boa tarde, pessoal. Todo mundo fechar os olhos para a gente entrar ainda mais nessa ambiência de amor, com esse grupo tão querido que tantas vezes já esteve aqui conosco, falando desse tema que é o recomeço com Jesus, né? Em dezembro muito se fala do mês de aniversário com Jesus, mas a nossa proposta aqui é que além desse mês de dezembro, onde a presença dele se faz tão forte, que a gente entenda que Jesus está sempre com a gente em todos os meses do ano e ajudando em cada recomeço. Que nesse momento possamos ter o apoio de toda a espiritualidade amiga, para que as energias, para que as reflexões, para que as boas vibrações que aqui certamente estarão nesse encontro preencham as nossas vidas e nos deem força para seguirmos em frente em todos os recomeços que se façam necessários, sempre com Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos começar. Obrigada. Esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Lugares que pisou e o caminho certo pra seguir.
e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra me entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Obrigado. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui. Acho que já posso dizer que estou jogando em casa. Já me sinto de casa. É sempre uma alegria quando a gente é convidado, sinal que estão gostando. Né? É a primeira vez, né, em 2025, que estaremos aqui. A primeira palestra nossa também desse ano. Não, na verdade não vai ser isso. Mas estaremos aqui mais vezes, espero que continuem gostando e nos convidando. Pensar uma palestra, o tema de uma palestra é sempre algo desafiador, pelo menos para a gente, né? Principalmente em que caminho a gente vai levar. E assim, falando sobre recomeçar com Jesus, acho que fica mais desafiador ainda, né? Inicialmente a gente tinha pensado numa proposta, mas estava com uma certa dificuldade de conseguir dar um encaminhamento para o tema e pensar em músicas. Na verdade as músicas já tinham, mas não encaixava o que a gente tinha pensado. E aí eu percebi que eu não estava fazendo o que todo espírito deve fazer, uma prece. Antes de começar qualquer trabalho. E aí, depois de perceber isso, fazia uma prece, estava assistindo uma aula, não tinha nada a ver com o espiritismo, resolvi abrir o site do Greg. Abri o site da casa e eu me deparei com a campanha para 2025, né, que é sobre educar a nossa fala. E isso me atravessou de uma forma assim inexplicável. Eu falei, acho que esse pode ser o caminho da palestra. E aí resolvi apresentar, né, para os companheiros, para ver se todo mundo concordava, e todo mundo achou que seria interessante também, né? E foi tão impactante para a gente resolveu também aderir a essa campanha, né, para o grupo, né, das nossas vidas, né, porque acho que é algo que todo mundo deveria fazer, né, tomar cuidado com o que faz, principalmente para nós espíritos, né? E foi assim que a gente decidiu o norte da palestra de hoje. E nós não temos a pretensão aqui com essa palestra, com esse estudo, de orientar ninguém, porque eu acredito que só Jesus é capaz de fazer isso. Mas, de acordo com o que nós estudamos, com que preparamos, que a gente pode expor tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é do bem, deve ser compartilhado. E esse é o objetivo nosso aqui hoje, né? A partir de tudo que nós vemos, que nós estudamos, compartilhar com vocês, para que a gente, junto, possa caminhar e recomeçar com Jesus, né? E a obra que vai servir de base para o nosso estudo de hoje foi ditada por um espírito que já tem uma envergadura espiritual elevadíssima, desde os tempos que os portugueses chegaram ao Brasil, né? Nessa época ele já fazia um trabalho, ele estava encarnado no Brasil e fazia um trabalho belíssimo com os escravizados e com os indígenas, né? E aí ele ditou essa obra para o médium, né? Esse espírito é chamado Fernando Miramês, ou Miramês, para quem já conhece. Eu estou muito íntimo dele agora, eu chamo de Mira. Eu estou bem chegado ao longo desses últimos dias, né, estudando, eu tenho refletido com a mensagem dele,
lido cada uma das mensagens de manhã quando eu acordo, às vezes à noite antes de dormir, e a gente já está, né, com uma certa intimidade, deixa eu ver. E os ensinamentos dele, né, mostram que não é tarde para que a gente comece, né, recomece com Jesus, para que a gente pegue essa semente, essa flor, né, que brota e fazer ela crescer. Assim como disse a música, para a gente entregar para Jesus futuramente, né, não quando ele voltar, mas quando nós chegarmos ao plano espiritual. Né? Afinal, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu acredito também que nós somos o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Porque quando a gente assume o nosso papel no mundo, a nossa verdade, o nosso caminho, nós somos agentes transformadores, a gente é um coautor da vida. E aí, assim, nós temos hábitos muito enraizados no nosso caminhar, né? Terreno, no nosso caminhar como espíritos de terceira ordem. E esses hábitos, né, levam a gente a ouvir, falar, pensar coisas muito inferiores, né? Na maioria das vezes ainda, infelizmente, mas a gente vai seguir nessa caminhada. Fofoquinhas, uma intriga aqui, uma intriga ali, né? E se torna muito desafiador colocar essa campanha em prática. Mas como é importante se ter uma campanha que fale disso para nos relembrar e nos fazer praticar, mesmo que seja um pouquinho, né, essa reeducação da nossa fala. E aí imaginem que toda vez quando a gente estiver pensando em alguma coisa e a gente for colocar para fora o que a gente está pensando, a gente tem que imaginar que Jesus e o próprio Deus que habita dentro e fora de cada um de nós está do nosso lado. Eu acho que a partir daí a gente já começa a prestar atenção no que a gente está falando. Se Jesus estivesse aqui do meu lado, será que eu não pensaria diferente? Será que eu não falaria diferente? Eu não mudaria o meu tom de voz na hora de falar com meu irmão, sabendo que Jesus está aqui comigo, está fazendo parte, né, daquele diálogo. E aí a gente fica mais em alerta, né, na hora de falar. E falar como a gente costuma falar dentro da casa espírita, né? Que todo mundo quando está dentro de uma casa, a gente é muito amoroso, a gente segura o que a gente está pensando. Eu não vou falar com meu irmão dessa forma, eu vou atender com um sorriso, eu vou abraçar e tudo mais. Não que isso seja falsidade, gente, mas aqui é um ambiente que já está sendo preparado pela espiritualidade, já tem uma ambiência energética diferente que é ali na rua, né, do que em outros ambientes. E a gente deve agir dessa forma como a gente age dentro da casa espírita, também em qualquer ambiente, né? Mesmo que ele não esteja preparado, que a gente comece a preparar esse ambiente para a gente, né, ter uma interação mais saudável. Sabendo também, né, que se a gente ficar muito tempo aqui, vários dias seguidos, juntos, talvez algumas máscaras caiam, talvez a gente não consiga ser tão simpático, tão amoroso. Mas é uma prática diária que a gente tem que buscar, né? E esse é o objetivo do estudo, né? Recomeçar com Jesus, aprendendo a pensar, a falar, colocar o que a gente está pensando para fora, né? Agir de uma forma mais amorosa com o próximo, né? Criando um ambiente de amizade, de respeito, de união. E nós sabemos que isso vai gerar muito esforço, né? Eu acredito que vocês, quando pensaram na campanha, já pensaram em vários temas, vários assuntos para abordar, porque assim, é difícil, é um desafio, vai ter um gasto aí energético muito grande para a gente conseguir domar a nossa fala, mas a gente tem que continuar, porque para recomeçar com Jesus a gente tem que fazer sacrifícios, né? Então... como eu estava falando, né, nós devemos conversar com as pessoas como se Jesus estivesse ao nosso lado, né? E não fazer isso pode acabar nos trazendo muitos problemas. Eu acho que é como se a gente estivesse andando por uma rua de olhos vendados e essa rua estivesse cheia de obstáculos, né? E esse pensamento deve começar logo pela manhã. Quando a gente acorda, a gente deve pedir auxílio para os nossos amigos espirituais, para os nossos mentores, para que em cada conversa eles estejam conosco, nos guiando, nos orientando,
para que essa nossa fala seja pautada dentro dos conceitos que a gente aprende na nossa doutrina, né? E além disso, para educar nossa mente, nós devemos nos expor mais a conteúdos edificantes, né? Afinal, a nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. Do que a gente está alimentando o nosso coração? Que tipo de alimento nós estamos dando para ele ao longo dos nossos dias, né? Nós devemos unir a teoria que a gente aprende à nossa prática diária, né? São duas forças que a gente deve estar sempre trabalhando, porque isso faz parte de um aprendizado, né? A Bell Hooks tem uma autora que eu gosto muito, ela tem um livro chamado Tudo sobre o Amor, né? E ela diz que para a gente aprender a amar, nós devemos ler sobre o amor, nós devemos aprender a se relacionar, porque nós cometemos muitos equívocos nos nossos relacionamentos, e com a fala é a mesma coisa, com as palavras é a mesma coisa. Se a gente não estuda sobre palavras, se a gente não estuda sobre a nossa fala, a gente vai cometer equívocos, né? Então a gente precisa nos expor a esse tipo de conteúdo para que a gente eduque a nossa fala, né? E a gente também deve pensar sempre na hora que a gente vai expor esses conteúdos, né? Porque esses conteúdos que a gente está absorvendo de algo moral, né? A gente tem que utilizar os aprendizados que a gente tem absorvido ao longo dos anos de espiritismo. E nosso mestre deu esse exemplo. Ele foi um grande comunicador que existiu, né? E a nossa fala enquanto espíritas tem que ter essa pedagogia de Jesus. Ele falava em parábolas para que todo mundo pudesse compreender. E às vezes a gente obtém conteúdo espírita, a gente lê sobre Emmanuel e quer falar daquela forma como Emmanuel escreve. E a maioria das pessoas não entendem aquilo, né? Algumas pessoas entendem, mas a maioria não. Então a gente tem que utilizar o exemplo de Jesus, de utilizar a nossa palavra para nos fazer entendidos. E nós devemos gastar também menos tempo com distrações, né? A gente perde um tempo rolando feeds nas redes sociais, passando stories. O que a gente está absorvendo ao longo desse tempo, né? Então a gente tem que refletir sobre essas coisas, sobre esses conteúdos. Eu poderia estar utilizando esse tempo para quê, né? Então, quando a gente está absorvendo esses conteúdos, que tipo de sentimentos nós estamos alimentando? Geralmente raiva, tristeza, ansiedade, angústia, né? As coisas que a gente está vendo. Então, esses conteúdos não estão nos trazendo benefícios, a gente continua se expondo a eles diariamente. Se a gente for contar no celular quantas horas a gente passa nas redes sociais, nossa, 3, 4 horas. E às vezes a gente não gasta 10 minutos para fazer uma prece. Então, mais uma vez, a nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. Quando a gente for falar, a gente vai falar sobre o quê? Provavelmente sobre o que a gente está vendo nas redes sociais e não sobre o que a gente tem aprendido na casa espírita. Um exemplo, né? Eu e Vanessa, a gente gosta de ter um programa de comédia que a gente adora assistir, mas há algum tempo a gente já estava se sentindo meio incomodado, que as coisas estavam sendo faladas, a gente ficava meio assim, por que eu estou assistindo isso? Né? Mas, principalmente depois de começar a preparar essa palestra, a gente falou, acho que não dá mais. Pelo menos eu decidi primeiro, mas como ela gosta, eu conversei com ela, né, para saber se ela não colocava. E aí decidimos parar de assistir o programa, pelo menos por enquanto, né, porque a gente sabe que é difícil esse exercício, enquanto espíritos imperfeitos ainda a gente não consegue dar conta de manter isso por muito tempo, mas pelo menos por enquanto a gente não está assistindo, e talvez quando a gente voltar a assistir, fique aquele sentimento de, né, pra que isso? Né, aquele incômodo. Mas quero deixar claro que a gente deve se rir, a gente deve se divertir, né, principalmente nós espíritas temos uma postura às vezes meio carrancuda, meio séria, né, como se o espírita não se divertisse, né? Vejo às vezes, boa noite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E aí o espírita parece que não se diverte, não ri, fala difícil, mas a gente tem que procurar, né, se distrair, procurar se divertir, mas pensar em que tipo de diversão é essa, que tipo de piadas são essas. Porque uma piada que agride alguém, uma piada que fala mal de alguém, uma piada que diminui alguém, não é piada. Uma piada que mexe com a dor de alguém, não é piada.
Então, esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar na hora que a gente estiver assistindo o conteúdo, né? Inclusive, tem uma série que a gente adora, que é The Chosen, não sei se vocês assistiram, né? Mas ela mostra Jesus de um jeito diferente. Ela mostra de um Jesus sorridente, um Jesus alegre, um Jesus que se diverte, né? E eu acho que é a imagem que, pelo menos, eu sempre tive de Jesus. Jesus que é mais próximo da nossa humanidade. Jesus que se fez humano, acho que ele era humano como nós. Então, essa série eu acho brilhante, porque mostra esses momentos de descontração de Jesus, né? E se seguirmos o molde dele, porque a série mostra Jesus dessa forma, mas não deixa de transmitir a mensagem que ele veio trazer, né? Então ela só mostra esse Jesus mais alegre, mas com um teor evangélico muito forte. E se nós seguirmos esse exemplo de Jesus, as nossas palavras também terão esse papel de uma semente que pode fazer brotar o amor nas outras pessoas, que pode transmitir essa mensagem de paz, de amor, de união, uma mensagem que vai edificar as outras pessoas, né? E essas palavras podem ser um bálsamo para aquelas pessoas que estão sofrendo. E assim como Paulo disse na carta aos Coríntios, né, essa fala tem que ser pautada no amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Assim fica melhor, vocês cantam. Então, se a boca fala que está cheio do coração, nós devemos sempre pensar e escolher muito bem as palavras que nós vamos utilizar. E lembrar que as palavras, quando são bem pensadas, elas podem ser esse consolo para as almas que estão passando por um sofrimento, e elas podem mostrar para essas almas que existe luz, né? Isso fica claro em Lucas, no capítulo 7, versículo 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei da série. Essa série, acho que ela é importante para isso, porque ela traz essas imagens dos versículos, das passagens bíblicas, né? E essa cena, para mim, foi uma cena muito emocionante, em que um centurião romano, né, ele se humilha para falar, para pedir para Jesus salvar o filho dele, né? Imagina um centurião romano, naquela época, pedir para um nazareno, judeu, né, ajuda, pedir socorro. A humilhação que não deve ter sido para esse homem. Mas, pelo amor ao filho e pela fé que ele tinha, maior até que os discípulos naquele momento, né, o filho dele, com a palavra de Jesus, foi curado. Então, mostra que esse valor da palavra, que às vezes a gente também pode ser um agente curador. Jesus falou para a gente: vós sois deuses, se referindo a nós. Se nós escolhermos bem as palavras que nós estivermos utilizando, nós teremos também esse poder. Também temos que ter noção, ter consciência de que o contrário também é uma verdade, né? As palavras também podem ser utilizadas para o mal. Então, uma
palavra mal empregada, ela pode agredir uma pessoa e às vezes as palavras podem doer mais do que um soco. Né? Primeiramente tem uma frase que diz assim: devemos cuidar das nossas palavras para que a nossa vida de trevas se transforme em vida de luz. Né? Então, a gente às vezes está acostumado com um vocabulário mais chulo, mas nós devemos pensar em transformar essas palavras para que a gente comece a iluminar a nossa vida e a vida de quem convive com a gente. E à medida que nós nos esforçamos no bem, à medida que a gente vai se esforçando em mudar, né, a gente vai se expondo a conteúdos mais edificantes, a nossa mente também vai se modificando. E esse passo, por mais difícil que seja, a gente vai obtendo a ajuda do alto. Né? A gente vai obtendo a ajuda dos bons espíritos. Porque quando a gente pensa nessas palavras que a gente vai utilizando, né, vai ambientando a nossa mente, essas palavras vão entrando na nossa consciência. Fazer essa reeducação da nossa fala é uma missão quase impossível. Poxa, Jesus era o espírito superior, o espírito puro, né? Maravilhoso, nosso modelo, nosso maior exemplo. Né? Tantos outros espíritos que passaram por aqui estão ainda, né? Não são a maioria ainda, mas os espíritos que vêm são. Poxa, para eles é fácil reeducar. Para aqueles que estão um passinho à frente de nós é mais fácil. Mas a gente tem que começar. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, né? Buscar e achareis. Então, se a gente busca, se a gente dá o primeiro passo, a gente acha. A gente recebe a ajuda do alto para encontrar o que a gente está precisando. Então, a gente não pode deixar, né, que essa desculpa, né? Eu sou espírito inferior ainda, imperfeito, eu sou um espírito de terceira ordem. E é por isso que eu erro. Não vamos colocar isso sempre como uma desculpa, né? Na verdade, a gente nem deveria usar mais essa desculpa. Falar assim, eu já estou cansado de ser um espírito de terceira ordem, eu quero evoluir. Então, buscar isso, né? E a gente tem que lutar muito, vai ser uma luta árdua, porque falar é fácil, né? A gente foi estudando, né? E a gente em casa debatendo, meu Deus, mas quanta mudança a gente tem que fazer, né, para alcançar essa reeducação da nossa fala. Mas a gente não está falando de começar já pronto. Eu não falo mais palavrão nenhum, eu não falo mais besteira, eu não vou falar mais mal do meu parceiro, do meu colega. Não é isso, mas é um passo a passo, é de pouquinho em pouquinho. E a nossa luta é maior principalmente com aqueles que a gente ama. Porque, por exemplo, se eu dentro de casa quisesse fazer essa reeducação da minha fala e o Rodrigo não quisesse. O Rodrigo não tem esse conhecimento, ele quer continuar soltando os palavrões, ele quer continuar gritando, falando de qualquer jeito, desrespeitando um, desrespeitando o outro. Graças a Deus ele não há de fazer isso. Mas assim, se fosse, né, como um exemplo, eu teria muita dificuldade. Porque o Rodrigo, como meu esposo, né, ou meus amigos, né, a Ana, o Gilmar, se eu chegasse falando de uma forma mais carinhosa, se eu chegasse falando de um jeito que eles não estão habituados, eles iam estranhar. Eles iam pensar, tá de palhaçada fazer isso, por que você está mudando? A gente se diverte tanto, a gente fala tanta besteira junto, a gente ri, a gente precisa se divertir. Né? E eu falo assim, você está sendo carola, né? Que é isso que alguns falam quando percebem a nossa mudança.
E não é ser aquela pessoa seca, aquela pessoa sem graça, não é. Mas é ter o cuidado na fala com o outro, é diferente. Então a gente precisa lutar, né? Porque nesse caminho que a gente quer seguir com Jesus, esse recomeço que a gente quer ter com Ele, não somente esse ano, mas durante toda a nossa vida, vai ser feito desse esforço de querer melhorar. E a gente precisa, nesse momento que a gente vive no planeta, dessa reeducação. A gente não pode deixar para lá, deixar para daqui a pouco. É necessário a gente se reeducar agora. O planeta vive um momento, né, de energia e tudo mais, de magnetismo, que a gente já estuda, já conhece um pouquinho, que necessita dessa nossa reeducação. A gente não pode esperar que o outro mude o mundo. A gente precisa ser a mudança no mundo, né? A gente sempre escuta isso, mas a gente tem que ser relembrado disso todo dia. Sou eu que tenho que modificar, né? Eu tenho que me modificar para que a atmosfera energética do planeta comece a mudar. E precisamos fazer assim como algumas espécies de peixes, né? O salmão, por exemplo, ele nada contra a correnteza na época da reprodução para que perpetue a espécie. Então ele tem um objetivo, que é perpetuar a espécie. Nós temos um objetivo, que é nos melhorarmos moralmente, evoluirmos, né? Então a gente tem que fazer esse sacrifício de remar contra a corrente, sempre, né? No planeta onde nós vivemos de provas e expiações, a gente vai estar sempre nadando contra a corrente. Até essa mudança, nessa transição planetária, vai ser remar, nadar sempre contra a corrente. Então tenhamos força, né? Que nos esforcemos no bem para conseguir fazer isso, né? E além também desses inimigos, que a gente chama de inimigos, né? Mas nem sempre são externos, né? Familiares, amigos que vão lutar para que a gente não consiga melhorar. O que acontece, né? Às vezes a gente acha que um familiar está sempre preocupado com a nossa evolução, para que a gente melhore. E assim, existe amor, né, no meio familiar, mas nem sempre nossos pais, nossos companheiros, nossos filhos, nossos parentes, né, estão prontos também para mudar. Nós estamos em momentos espirituais diferentes. Então, às vezes despertou em mim, mas não despertou nele, despertou no Gilmar, não despertou na Ana, né? E assim vai, despertou em 3, 4 daqui, mas não, né? Atravessou outras pessoas do grupo. Então, isso faz parte. Mas ainda tem uma luta que é ainda mais difícil, que eu acho que é mais complicada do que a luta externa, com os amigos e os familiares. É aquela luta que é interna, né? Nós temos ainda muitos vícios, muitas questões, mas inclinações enraizadas em nós, e que é difícil tirar e soltando aos pouquinhos, né? Porque quando cria raiz, é difícil de soltar. Mas aí é igual a gente faz com a planta, dá aquela chacoalhada, joga uma aguinha e vai até conseguir soltar. E esse é o nosso esforço. O nosso esforço é jogar essa água, dar uma sacudida na planta para ir soltando essa raiz que nos prende a essas más inclinações. E vai ser uma verdadeira batalha, né? Como foi dito por Paulo aos Romanos, né? Uma passagem. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria?
o meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Mas se nós cairmos, e nós vamos cair, devido à nossa condição espiritual, nós temos que levantar. Nós temos que ter força para levantar e não ficar naquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou sempre assim, vou colocar a culpa no signo, porque eu sou de Gêmeos, e Gêmeos é assim, a Ares é assim desse jeito. Mas ao darmos o primeiro passo de levantar, nós teremos ajuda espiritual para isso. E às vezes algumas palavras que a gente fala ou que a gente escuta, como eu já falei, causam um impacto tão grande na gente que às vezes dói mais do que um soco, principalmente se ela vem de alguém que a gente gosta muito. Mas essas feridas, elas só vão ser totalmente saradas se a gente se libertar. E essa libertação vem por meio do perdão. Troque o sabor no fel da culpa pelo elixir da compaixão. Saia do deserto que te assusta. Tens um bom caminho em tuas mãos. Largue esse tormento pelo vento. Livre-se da dor numa oração. Seja mais feliz sem essa mágoa. Lave com a água do perdão. Comece perdoando você mesmo. Vá, perdoe agora o teu irmão. Quando a gente entende que o perdão é que liberta, traz a paz, a ternura e afasta a solidão. E a gente fica leve como nuvem de algodão, onde a gente senta e canta, aprendendo uma lição. O perdão traz o amor, curador do coração. O perdão traz o amor, curador do coração. Comece perdoando você mesmo. Vá,
está falando de reeducar nossa fala, né? E aí a gente tem que reeducar os nossos sentimentos. Temos que reeducar aquilo que passa por nossos pensamentos. E o perdão é um presente, né? Você entrega ao outro, mas quem recebe na verdade é você, né? Então a gente tem que pensar, às vezes a gente vai escolher um presente para alguém, né, que a gente gosta muito, a gente vai, planeja, vê exatamente o que a pessoa gosta, entrega esse presente. Quando a pessoa recebe esse presente, normalmente quem é perdoado fica muito feliz com o perdão, a gente se alegra ainda mais de ter conseguido arrancar um sorriso daquela pessoa, né, entregando um presente. Então o perdão é isso, a gente entrega alguém e a gente recebe muito mais de volta, né? E o perdão, ele não corrige o outro, ele nem apaga o que o outro fez, mas ele liberta a gente dessa prisão magnética que acontece, né? Quando a gente guarda ódio, rancor, mágoa de outra pessoa, né? Ou quando outra pessoa guarda de nós. Então, quando a gente perdoa, essa liberdade acontece, né? Mesmo que a outra pessoa não saiba, não queira receber, mas nós fazemos a nossa parte também. E o contrário também, né? Acontece. E aí tem uma outra questão também, que ninguém aqui é espírito puro ainda, né? Todos nós estamos aqui na mesma caminhada. Então todo mundo aqui erra. E quando a gente erra, a gente não quer ser perdoado, a gente não quer, né? A gente fica com aquela angústia de, poxa, eu falei uma coisinha, a pessoa ficou tão chateada, eu quero tanto que ela me perdoe logo, ou então faz uma coisa mais séria e necessita desse perdão. Por que quando o outro erra com a gente não pensa dessa mesma forma, né? Se quando eu erro ou eu mereço o perdão, por que o meu próximo não merece esse perdão assim, né? Então, pra gente sempre refletir sobre isso, né? E como Jesus ensinou, né, a gente deve amar o pecador e condenar o pecado. Então, uma pessoa, ela não pode ser, a gente não pode limitar aquela pessoa, a imagem que a gente tem daquela pessoa, ao erro dela, ao pecado dela, né? Então, a gente tem que pensar, ali está um ser humano, um espírito, assim como eu, que tem várias habilidades, várias qualidades e errou naquele momento. Então, você tenta tirar aquele erro, você vê que está ali aquele espírito que você sempre gostou, que você sempre amou, ele só cometeu um erro. E aí fica mais fácil a gente perdoar. Isso quando é alguém que é conhecido, claro que a gente tem uma convivência, né, um familiar. Apesar dos erros dos nossos familiares e nossos mais próximos doerem mais, mas a gente conhece, a gente convive. Então, se a gente apagar, tentar, então, assim, apagar não, mas tirar dele ali aquela imagem que a gente tem do erro que ele cometeu, fica mais fácil a gente perdoar, estender esse perdão à pessoa, né? E diante, né, da ofensa, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente continua no ciclo do ódio, da vingança, de ficar sentindo rancor, né, essa mágoa, ou a gente interrompe esse ciclo e inicia o perdão. Então a gente tem essas duas opções. Ou a gente continua preso àquele ofensor, né, ou a gente se desprende e fala assim, não, deixa ele ir, né? Eu perdoo, não significa que eu quero agarrar, eu quero beijar, quero pertinho de mim a pessoa que me ofende, mas eu também não quero o mal dele. Eu quero que ele siga o caminho. Se eu puder ensinar alguma coisa, eu vou ensinar. Se eu puder estar junto, eu vou estar junto. Mas também, se não der, eu pelo menos não vou emitir pensamentos negativos desejando o mal desse meu irmão, né? A gente quebra assim esse ciclo do olho por olho, dente por dente, né? Que é bem ultrapassado isso. E o nosso objetivo é recomeçar com Jesus. Então a gente tem que lembrar o que ele nos pediu, né? Que perdoássemos 70 vezes 7 aqueles que nos ofendessem, né? E também foi dito por Mateus, né? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. E aí a mensagem, né, inicial falou disso. A gente vai prestar contas
do que nós fazemos, do que nós falamos, não é do que o outro está falando. É a nossa conta corrente. Então, a gente tem que pensar muito bem o que a gente vai falar para o outro, porque a gente vai ter que dar conta disso mais na frente, né? A gente está num planeta, numa situação, né, tem a lei divina, que assim, o que a gente faz, ela retorna de alguma forma para a gente. Então é esse dar conta, né? E se alguém nos fere por ignorância, se nos magoa de alguma forma, né, que a gente não use palavras de ódio, palavras de vingança, que a gente emita o perdão, se a gente ainda não consegue perdoar, pelo menos a gente... Deixa eu tentar me colocar no lugar da pessoa, deixa eu tentar entender por que ela fez isso comigo, né? Às vezes a gente odeia uma pessoa, tem uma dificuldade de perdoar e não tem coragem de perguntar por que você fez isso. Às vezes dali você já resolve o problema lá pela raiz. Então vamos dialogar mais, vamos usar a palavra, né? Usar a nossa fala de uma forma... esqueci a palavra, mas que de uma forma digna, né? De uma forma humana e não de uma forma inferior, né? Não vamos nos igualar ao ofensor, porque se a gente se vingar da mesma forma ou fazer a mesma coisa que ele, a gente não mostra que é nem um pouco melhor do que ele, né? É até pior, porque a gente já tem algum conhecimento que às vezes ele não tem, né? E para esse recomeço com Jesus, a gente tem que repensar os nossos hábitos. A gente está falando aqui o tempo inteiro de repensar o nosso hábito da fala, né? E, como já foi dito, a gente não precisa começar com algo grandioso. Não precisamos, né? Mas é aquilo, eu não tenho o hábito de dar um bom dia para todo mundo que eu vejo, que passa por mim. Eu vou começar a dar aquele bom dia, porque a gente sabe que as saudações emitem uma energia para o outro, né, muito grande. E aí, eu acho que a gente já comentou aqui da outra vez que estivemos, nós somos professores, eu e o Rodrigo. E aí eu dou aula para crianças pequenas, de 9, 10 anos. E todo dia, quando chega, tem a filinha na porta da sala, eu dou bom dia para cada um e dou um abraço antes de entrar na sala. Isso já desde sempre, né? Antes mesmo de conhecer o Espiritismo, eu já tinha essa prática, porque dar carinho pro outro eu acho que é obrigação nossa, né? Ainda mais para criança. E aí, quando tá aquele dia corrido, eu já cheguei em cima da hora, já tenho muita atividade para fazer, eu tenho atividade na escola, a gente já entra direto, dou aquele bom dia generalizado, né? E aí eles começam a levantar. Tia, você não me deu abraço. Sim, eles sentem essa diferença, eles sentem falta disso. Então, quando a gente começa a educar essa geração de que o abraço é importante e que dar bom dia é importante, eles já vão começando a praticar isso fora, né? Porque muitas vezes eles não têm esse hábito em casa, né? E às vezes eles não têm nem noção do que é dar bom dia. Teve um dia que eu entrei em sala, dei bom dia para uma menina respondeu mau dia. Nossa, por que mau dia? Não, professor, o dia começou com essa. Eu falei, não, nem de fato, a gente está desejando para outra pessoa bom dia, não falando como o nosso dia está. Né? Tem um entendimento equivocado do que significa. E aí eu também tenho hábito de dar bom dia, eu sou naturalmente animado, minha voz é, né, muito forte, muito potente. Eu entro em sala dando bom dia alto para a turma. Geralmente eles já estão, né, vindo de outra aula, estão alvoroçados. Eu entro falando alto, bom dia, né? E é um bom dia realmente bem alto. Como eles adoram. Oi? Como é que é? Mas só pra... Bom dia! Tipo assim. Agora eu entendi. E é toda vez que eu entro em sala é esse bom dia. E teve um dia que eu não falei assim, entrei em sala. As coisas, a gente entra querendo fazer outras coisas, pensando em um monte de coisa, aí a turma me respondeu nessa potência. Tá tudo bem, professor? Está acontecendo uma coisa, está triste, que eu não falei esse bom dia. Então eles esperam esse bom dia. Eu dou essa energia para eles e recebo de volta, porque agora eles também respondem nessa mesma potência. E às vezes não vai ser uma coisa natural. Porque, por exemplo, a gente tem essa facilidade de dar bom dia. A gente dá bom dia para todo mundo que a gente encontra. Boa tarde, boa noite.
mas a gente tem dificuldade de outras coisas. Mas quando a gente tem essa dificuldade de começar a fazer pequenas coisas, assim, eu não consigo falar um bom dia com amor, com carinho, não consigo, faça por obrigação. É isso. Faça pensando que é um trabalho. Não, é minha obrigação dar aquele bom dia. Porque de tanto você fazer na obrigação, um dia vai se tornar natural e você vai falar, caramba, vem um sentimento diferente, começa a ser por amor. Então a gente tem que começar de alguma forma. Não é por amor, vai por obrigação mesmo, né? Não é por bem, vai por mal. É tipo isso, né? Que a mãe fala, você não quer, tem que ir. É isso. Tem coisa que a gente tem que ter esse esforço e esse sacrifício mesmo. Não é difícil para mim, mas eu vou fazer porque isso faz bem. É eu emanar boas energias para as pessoas, né? Isso vitaliza, né, as pessoas. Às vezes tu está precisando, gente, de um sorriso, um abraço, um bom dia, e você é aquele instrumento, você que vai ter que dar. E às vezes aquela pessoa está ali precisando, Deus está mandando vários instrumentos e ninguém aceita ser esse instrumento. Então que a gente comece, né? Nós seremos esse instrumento. A gente tem que colocar, interiorizar bem isso. E aí Miramês era um trecho até maior, mas a gente não quer se estender tanto. E aí eu vou pegar um trechinho, né, que eu achei importante, porque era algo que eu não sabia. Realmente estudando, eu achei bem interessante. Um palavreado destoante desafina um instrumento orgânico espiritual. E com o tempo, quem fala e ouve com prazer palavras inferiores terá os órgãos da fala imprestáveis para manter o agregado físico em condições de atender a missão da Terra. É que não sabia, mas não sabia em parte, né? Porque a gente tenta não saber de determinadas coisas, porque para fugir um pouquinho. Mas é isso que a gente faz. Mas o que isso quer dizer, né? Que todo mundo tem uma missão. Nós fazemos nosso plano reencarnatório, né? E prometemos várias coisas, vamos realizar muitas coisas. E nós recebemos, né, dentro, né, da matéria aquilo que é necessário para a gente realizar essa nossa missão. Só que na questão do instrumento da fala, toda vez que a gente utiliza mal esse instrumento, a gente está alimentando de uma forma negativa e a gente começa a estragar aquilo que deveria servir, né, de orgânico em nós para alcançar o nosso objetivo aqui na Terra. Então, a gente vai estragando o nosso corpo. Assim como a gente estraga várias outras partes do nosso corpo, a fala também vai sendo prejudicada. Os órgãos que ajudam na fala vão sendo prejudicados toda vez que a gente alimenta mal esse órgão, alimenta com coisas negativas, né? E diante de todas essas dificuldades, né, a gente pode pensar em desanimar, falar assim, meu Deus do céu, estou tentando ser melhor, mas está tão difícil. Por que ser ruim é fácil e tentar ser um pouquinho melhor é tão difícil, né? Tão sacrificante. Mas toda mudança traz, né, esses desafios. A gente sabe, né, que antes de uma grande transformação, a gente precisa dar aquela sacudida no tapete para tirar aquela sujeira debaixo do tapete, né? E assim com a gente também. Causa um desconforto, causa um cansaço, né? Um gasto energético muito grande para a gente tentar melhorar um pouquinho. Porque a atmosfera em que a gente se encontra é muito propícia, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, para o mal, né, é muito mais fácil. Quando a gente quer atravessar, né, essa atmosfera, tirar um pouquinho, como se fosse o efeito estufa, né, que tem essa camada. Quando a gente quer atravessar, caso aquela camada nos protege, né, a gente deveria ter ela toda bonitinha ali, mas quando a gente tenta atravessar uma barreira que é muito forte, porque o nosso planeta é de provas e expiações, a gente encontra muita dificuldade. Aí se remar também nadar contra a corrente, né? Mas a gente precisa, para recomeçar e caminhar com Jesus, é necessário que a gente modifique o nosso pensamento, a nossa fala, né? Que a gente vá se reeducando. E quando eu não consigo segurar, né, reeducar também o meu pensamento, eu tenho que pelo menos pensei, não falei. Pensei, não falei. Segura, né? É a trave na língua.
Tô falando até com o Rodrigo, assim, que às vezes ele é a trave na minha língua, porque eu chego da escola, né? Aconteceu um babado na escola, aquela coisa, eu chego, Rodrigo, você não sabe, aquela fulana. Aí ele, peraí. Você vai falar mal. Você vai falar mal de alguém? Aí eu falo, não é nada. É fato, né? Não é julgamento, é fato. E aí ele fala, o mal não, ele sempre fala, o mal não merece ser comentado. Pensa, reflete um pouco antes para ver como é que você vai me falar isso. Aí eu, então tá bom. Então ele é a trave na minha língua e eu tento ser também a trave na língua dele, né? A gente tenta sim. Não. A minha escola é diferente. Ela é uma escola pública, eu sou uma escola particular de elite. São esferas bem distintas. Em Lucas, né, tem uma passagem que diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Né? E toda semente é divina, principalmente a semente da palavra. Né? E nós devemos plantar sementes do bem, sementes boas hoje, porque o hoje é a semente da manhã. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Primeiramente, faz um comentário de um versículo, né, do Evangelho de Marcos. Marcos diz assim: o semeador semeia a palavra. Primeiramente comenta: a palavra é semente que fecunda em quem ouve e frutifica igualmente em quem fala. Né? Os frutos dessa semente vão servir de alimento para muitas almas. Então, para que haja essa frutificação, nós temos que aprender a pensar em Deus, a falar com Deus, para que a fraternidade se instale sobre a terra. Né? E antes de iniciarmos qualquer trabalho, nós temos que convidar Jesus e Deus para estarem com a gente, chamar os emissários do bem para estarem conosco, né? Orientando a nossa fala, orientando o nosso pensamento, para que, lembrar como nós falamos no início,
falarmos como se Jesus estivesse ao nosso lado, né? Porque as palavras têm um grande impacto na nossa vida. A gente já percebeu isso, né? E a nossa boca tem a função de fazer com que o alimento entre e fazer com que a palavra, o alimento espiritual, saia dela, né? Então, pensar em que tipo de alimento nós estamos colocando tanto para dentro do nosso corpo e que estamos colocando para fora para os outros que estão ao nosso redor, né? Recentemente eu vi uma mensagem no Instagram que dizia o seguinte: se você pudesse comer suas próprias palavras, a sua alma e a dos outros seria nutrida ou seria envenenada? Né? Então, assim, pesado, né? Mas é mais pura verdade. Muitas vezes nós nos envenenamos a nossa alma com o que a gente está colocando para dentro, envenenamos o nosso corpo e nos envenenamos com as palavras que nós estamos falando para os outros, né? Nessas conversas que a gente tem no trabalho, conversas que a gente tem em casa, com amigos, com familiares, com nossos parceiros, a gente está se envenenando e envenenando nossos parceiros também. Então, assim como a gente tem que ter cuidado com o alimento que a gente coloca no corpo, a gente pensa às vezes em fazer uma dieta, vamos fazer dieta também de palavras, né? E muitas vezes na correria do nosso dia a dia, a gente vai deitar, né, com a cabeça cheia de pensamentos, pensando em coisas que a gente falou, coisas que a gente deixou de falar, né, coisas que a gente queria fazer, pensando o que a gente ia fazer no dia seguinte, e imerso nesses pensamentos, nessa psicosfera mais densa, a gente acaba caindo no sono. E a gente, nessa psicosfera, trai companhias espirituais nessa mesma vibração, né? Isso acaba nos atrapalhando para o dia seguinte, porque ao invés de ter um sono reparador, que é a função dele, de reparar as energias do corpo, essas companhias espirituais acabam absorvendo essas energias que vão nos faltar no dia seguinte. Então a gente acorda mais cansado, a gente, né, tem uma noite de sono mal dormida, a gente tem pesadelos, às vezes, muitas vezes causadas por essas companhias, pelos lugares que a gente vai quando a gente desdobra, né? Então, por isso é que a gente faz, é importante que a gente faça prece antes de dormir. A gente começa esse exercício de reeducar o nosso pensamento. E às vezes vai ser difícil, é difícil para a gente às vezes vai dormir conversando, ou está super cansado, nem pensa muito, mas quando a gente estiver envolvido nesses pensamentos, nesses devaneios, a gente se der conta que está neles, corta e para fazer uma prece. A gente precisa lembrar sempre disso. A gente está chegando no finalzinho desse nosso momento, né, E a gente quis trazer, né, uma das mensagens de Miramês do livro, porque eu acho que vale muito a pena. Se vocês não leram o livro ainda, é O Horizonte da Fala, né, de Miramês. E uma das mensagens resume praticamente o livro todo, né, todo esse ensinamento. E não vem como uma receita, tá? Essa mensagem, ela vem nos alertar, serve de convite para nós. Até porque cada um aqui vai fazer aquilo que é possível, aquilo que tocar o coração. Chegou o meu momento de evoluir nesse sentido, eu vou correr atrás disso. Então, nós vamos compartilhar com vocês. Começa, meu filho, o dia agradecendo ao Todo-Poderoso por mais um espetáculo maravilhoso do amanhecer. Nele, sentimos a vida sorrir por todos os quadrantes da criação. Acompanhemo-lo iniciando o nosso labor com a expressão alegre e jovial, sem que percamos por momento algum este gesto divino que podemos fazer por nós mesmos. Isso é a arte da fé, é a via para a saúde, é o caminho para a paz. Depois dessa contemplação sem palavras perceptíveis pelos outros, dá início ao trabalho da boca, usando a energia divina que respiras dos raios vivificantes do astro-rei, para a tua construção interna e externa, como cooperador da harmonia universal.
Fala com prudência, criando um ambiente de amizade onde estiveres. Fala com carinho, despertando interesse de esperança em quem te ouve. Fala com alegria e doa àquele que te ouve algo que por enquanto desconheces, e sentirás quanto é valioso esse esforço, porque em primeiro lugar serás o maior beneficiado. Nunca fales ferido, mesmo que o descuido dos outros te fira. Nunca fales com nervosismo, mesmo que a intolerância dos outros te inquiete. Nunca fales com tristeza, mesmo que a melancolia dos outros se aproxime de ti. Nunca uses do teu verbo para o serviço que não edifica. Sabemos que não será muito fácil. No entanto, isso é escola e educação temos de começá-lo. É bom que seja hoje, logo, agora. Vamos bem, porque Deus e Cristo nos esperam para nos ouvir por meio da audição de nossos semelhantes. Se a cada vez que falares, te conscientizares de que o Pai e o Filho estão nos ouvindo também, é certo que usarás a trave da língua, afinarás as cordas vocais e dinamizarás o pensamento para que a fala seja uma música, senão uma orquestração da vida, cumprindo assim a tua missão de conversar com os outros. Então, para recomeçarmos com Jesus, para permanecermos com Jesus, nós devemos lembrar que de nossa boca devem sair palavras de luz, né? Devem ser manifestação de esperança onde houver desespero, de amor onde houver ódio, de alegria onde houver tristeza. Nós agradecemos mais uma vez pelo convite, por estarmos aqui com vocês. É sempre um prazer, né? Vocês acolhem muito bem, realmente nos sentimos em casa toda vez que estamos aqui. É sempre um prazer. Muito obrigada. E obrigada pela campanha, né? Porque vai ser um exercício. Às vezes,
atrás, a gente tinha uma pulseira, que era de uma campanha Silencia a Maledicência. Aí a gente andava com a pulseira, toda vez que a gente falava mal de alguém, a gente tinha que trocar a pulseira de braço. E o objetivo era chegar em 21 dias, só que quando você trocava de braço, aí começava a contagem. Eu desisti, depois de mais de uma hora com a pulseira. Não sei se alguém completou o desafio, mas chama os trabalhadores pro passe coletivo. Gente, muito obrigada.